capítulo 18. Segundo dos Reis, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 13. Estamos aí em volta da mídia. Capítulo 18, versículo 13. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Alaquim, dizendo: rei, retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das sobreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e deu ao rei da Síria. Então, versículo 16. Pode estar glorificando o nome do Senhor. Temos aqui alguns versículos que nos diz respeito da invasão do rei da Síria para com o povo de Israel, o povo de Judá, que ali estavam oprimidos pelo aquele povo inimigo, pelo povo assírio. E ele impôs sobre eles uma quantidade de dinheiro, podemos assim dizer, o imposto, para que eles viessem a pagar, pois eles haviam conquistado aquela terra. E por isso, quando era conquistado, o rei que conquistou receberia algo daqueles que tinham sido conquistados. E aqui Judá estava sendo conquistado pelos assírios. Eles tinham que dar presente para eles, pagar uma taxa. Foi taxado. E para pagar aquele recurso, como aqui nós vemos, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Eles deveriam assim dar para o rei. Aqui fala que o tributo antigo, a soma de 10.080 quilos de prata. Olha aí, quantos quilos era? Lá naquele tempo era de talentos. E eles tinham que dar 10.080 quilos para o povo assírio. E de ouro era 1.008 quilos. Para dar ali, pagando para que eles viessem ali e ficassem no rei ainda. E assim ele fez. Ele tirou lá do templo do Senhor e entregou para o rei, para deixar ele mais aquele dia quieto ali, aquele período. E assim Ezequias fez dessa maneira, mas ele ficou sendo oprimido ainda mais, porque ele deu para que ele viesse a cessar de atacar o povo. Ele conhecia, ele sabia do que aquele rei tinha feito, que ele era capaz de fazer, de destruir a terra, acabar com tudo. E ele não queria que o povo ficasse sendo oprimido ali, porque eles estavam necessitados de ajuda. Eles eram pequenos. Aquela nação que ele estava liderando era pequena. E eles estavam se reconstruindo. Para quem não conhece, o reinado do pai dele foi o reinado que fez grandes coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Levou o povo à decadência espiritual.
E Ezequias estava reformando as coisas, quebrando os altares de Baal, dos deuses pagãos. E fazendo ele dessa forma, o inimigo entra no momento que ele estava fazendo uma reforma espiritual. E ele disse: eu não quero que ninguém venha ser oprimido, eu vou deixar esse rei alegre conosco, eu vou pagar o tributo a ele, uma taxa que ele pedir. Mas o rei ficou mais oprimido ainda, ficou caçando conversa, se ele fosse lá para o Egito não tinha força suficiente de vencê-lo, de ajudá-los. Eu já venci outras nações mais poderosas do que vocês, destruí os deuses deles, e os seus deuses não foram capazes de livrá-los de minhas mãos. E começou a se exaltar. Olha aí o que o homem fala. Algumas conquistas que ele tem, começa a se exaltar, começa a empinar o nariz, começa a engrossar o gogó, a voz. Eu já fiz isso, já preguei lá não sei aonde, fiz milagre lá e a pessoa foi curada. E assim acontece. E o rei da Síria vai dizendo: já venci o reinado tal, lá o Deus dele não venceu, não deu jeito de me livrar aquela nação das minhas mãos. Mesmo que você se ajudar com o Egito, ele não vai livrar vocês. Ele mandou que ele dissesse lá para o povo de Judá, para não ficar escutando o que Ezequias estava a dizer a ele, era para se entregar. Aquele recurso não seria suficiente, quero essa nação para mim. Mesmo que ele vinha dizer para confiar no Deus dele, mas ele já destruiu o altar do Deus dele. Ele ficou sabendo que Ezequias havia destruído os deuses pagãos, e ele pensava que era o mesmo Deus de Ezequias. Naquela terra ali, o rei anterior, que é o rei Acais, o pai, se eu não me engano, é Acais ali, o pai de Ezequias, e ele começou a caçar deles, ele já destruiu o altar do próprio Deus dele, não ia ser capaz. Não foi livrado, agora ele já está caçando conversa com o Deus de Ezequias. Não faça dessa forma. Ele pensava que era igual a outros deuses lá, outros povos anteriores. O rei Acais, o pai de Ezequias, tinha feito aqueles deuses pagãos, porque ele viu as outras nações tendo aqueles deuses, ele se agradou. Não olhava os deuses que era de Davi, de Isaac e Jacó, seus ancestrais, seus pais. E Ezequias havia feito uma reforma espiritual. Aleluia! Apesar que o pai dele havia feito uma reforma espiritual para o mal, Ezequias, seu filho, fez uma reforma espiritual para Deus, para o bem. Aleluia! E o rei ficou pensando, o rei Senaqueribe pensando que iria vencer. Mas o exército assírio era numeroso, poderoso, e a fama dele era grandiosa. Quem tem a fama grande quer se exaltar mais ainda na presença dos pequenos. Os pequeninos ficam humildes ali, pensando que ele vai ganhar, pensando que ele vai conseguir. Mas Ezequias não esqueceu de adorar o Deus dele. Olha aí, você só não consegue se você parar de buscar a presença do Senhor. Você só não chega lá se você desistir de buscar a presença de Deus. Aleluia! Porque viu os pensamentos ruins. Rapaz, eu não vou conseguir vencer o assírio, não. Eu não vou conseguir ir lá para a guerra e vencer. Ezequias fez, só trancou as muralhas, fez ali uma encanação para a água passar ali por baixo para ir para o povo. Ele fez de tudo.
se preparou para a guerra, mas ele não tinha força. Até mesmo ele diz: estou como fosse uma mulher grávida, pronto a dar à luz, mas em mim não há força alguma. Se não há força, é obrigado a fazer cesárea, mas naquele tempo não tinha. Vão morrer, e a criança também. E ele foi buscar a presença de Deus. Aleluia! Foi tão a opressão, só em palavras, chegou também em cartas, afronta a Deus.